Empilhadeiras frontais, laterais, selecionadoras de pedidos e outras. Você costumava vê-las apenas em fábricas e depósitos. Agora, com mais de 1 milhão delas em operação, elas estão em todo lugar. Nos supermercados, em lojas de departamentos, nas serrarias e até mesmo onde você trabalha. Observe-as trabalhando e você verá muitas empilhadeiras diferentes executando os mais diversos trabalhos. Aqui você vê com mais frequência aquela na qual o operador trabalha sentado, mas há muitas nas quais o operador permanece em pé. As que posicionam o operador numa plataforma elevatória junto aos garfos, as que são projetadas para operar em corredores estreitos. Você também verá empilhadeiras laterais, empilhadeiras pantográficas e empilhadeiras com torres, transpalets e empilhadeiras de pátio. Empilhadeiras hidráulicas, paleteiras e empilhadeiras construídas para propósitos especiais, tais como a manipulação de ou containers de carga e para trabalho em piso acidentado. Mas não importa a aparência que elas tenham, estas máquinas que nos economizam tanto trabalho são armas perigosas nas mãos de operadores não treinados, não qualificados ou descuidados. A cada ano, milhares de pessoas são gravemente feridas em incidentes com empilhadeiras. Das centenas que são mortas, quase um quarto foi por ficar presa quando a empilhadeira tombou e 40% foram espetadas ou esmagadas por uma empilhadeira. Todos esses são incidentes que um operador treinado pode evitar. Nos últimos anos, responsáveis pela segurança proibiram qualquer pessoa menor de 18 anos de operar empilhadeiras em operações não rurais, precisamente porque estes jovens operadores sofrem bem mais acidentes e ferimentos. Além disso, as normas atuais exigem que todos os operadores, independente da idade ou experiência, sejam treinados e habilitados antes de operar uma empilhadeira. Treinamentos e reciclagem devem ser feitos anualmente, após qualquer acidente ou quase acidente. Se você for visto operando de maneira insegura, e toda vez que as condições ou equipamentos mudarem. Este programa foi desenvolvido para ser parte de seu treinamento de operação de empilhadeiras industriais motorizadas. Ele o ajudará a identificar a estrutura básica e o projeto das empilhadeiras, entender os fatores que afetam o equilíbrio e capacidade de manobras das empilhadeiras e realizar uma inspeção pré-turno. Uma empilhadeira industrial motorizada é definida como sendo um veículo móvel motorizado utilizado para carregar, puxar, empurrar, levantar, empilhar ou alinhar materiais. Essas empilhadeiras vêm numa grande variedade de tamanhos e modelos e podem ser movidas a bateria, propano, gasolina, diesel e até mesmo gás natural comprimido. Cada modelo é projetado para realizar um tipo específico de trabalho numa determinada situação. E cada uma delas tem controles, acessórios, pneus e capacidade de elevação específicos para desempenhar determinado trabalho. Pelo fato de cada empilhadeira, tarefa e área de trabalho ser diferente, há muitas normas de segurança e operação diferentes. As empilhadeiras de alto alcance operam de forma bastante diferente das empilhadeiras em que o operador permanece em pé. Até mesmo os controles podem ser diferentes. Embora a maioria das empilhadeiras seja controlada por volante, algumas utilizam controle do tipo joystick. E em algumas empilhadeiras nas quais o operador permanece em pé, você tem que erguer seu pé para acionar o freio. Para complicar ainda mais, quando você acrescenta acessórios, isso muda a forma de como se dirige o equipamento e como este se equilibra, e reduz o peso que o equipamento pode levar. É por isso que você deve ser treinado e habilitado para cada tipo de empilhadeira que você for operar, e para cada tipo de trabalho e condições. Durante o treinamento prático, você aprenderá sobre os detalhes das empilhadeiras que você vai operar. Mas algumas questões se aplicam a todas as empilhadeiras em todos os locais de trabalho. O manual do operador é uma fonte de informação importante para o operador habilitado. Ele explica o modelo da empilhadeira, os controles e os acessórios. Ele apresenta uma série de gráficos e explicações que lhe mostram como a empilhadeira funciona em diferentes situações e com várias cargas e acessórios. O operador profissional o lê, o mantém seguro e o consulta frequentemente. A placa de identificação e quaisquer informações sobre acessórios e modificações devem ser afixadas à empilhadeira. A placa de identificação informa a capacidade do equipamento em termos de capacidade de carga e centro de carga a uma altura específica. Ela deve ser mantida no lugar, ser perceptível e legível a todo tempo por todos os operadores. Como você verá mais adiante, o tamanho e o formato da carga, onde ela é colocada sobre os garfos e até mesmo o comprimento dos garfos ou o uso de acessórios mudam a capacidade da empilhadeira.
Por essa razão, o operador é sempre quem diz se uma determinada carga está dentro da capacidade do equipamento e se é seguro elevá-la. Independente do tipo de empilhadeira, todas as modificações e acessórios devem ser aprovados por escrito pelo fabricante. Tenha em mente que soldar uma manivela ou acrescentar uma plataforma a uma empilhadeira é acrescentar um acessório. O mesmo vale para extensões para garfos. Nunca modifique seu equipamento sem aprovação por escrito do fabricante. Isso não é apenas ilegal, também altera o equilíbrio da empilhadeira e pode custar a sua vida. Você deve se valer de todas as precauções disponíveis. Isso significa utilizar seu cinto de segurança todos os dias, em todos os momentos, mesmo que você esteja percorrendo apenas uma curta distância. A razão para isso, ser jogado para fora da empilhadeira ou ser esmagado por ela, é a maior causa de ferimentos e mortes de operadores. Quando você sobe em uma empilhadeira, o que você vê depende do fabricante da mesma, de seu modelo e uso pretendido e de sua classificação. Algumas dispõem de um assento para o operador, enquanto que em outras o operador permanece em pé. Em algumas empilhadeiras, o operador e os controles se elevam para o trabalho. Em outras, somente o equipamento se eleva. Algumas podem ser controladas a partir de diversos locais. Independente do modelo, a maioria das empilhadeiras dispõe de um volante, de uma manivela ou alavanca para dirigi-la e de uma chave ou interruptor para dar a partida. Você também encontrará um freio de serviço e um freio de estacionamento. Algumas empilhadeiras dispõem de freios mico, um tipo de freio de mão. Estes devem ser sempre utilizados em adição ao freio mecânico de estacionamento, nunca ao invés deste ou somente ele. Numa empilhadeira, você controla o movimento com uma alavanca ou pedal acelerador. Em algumas empilhadeiras, o acelerador é combinado com um seletor de direção semelhante a um joystick de videogame. Você também encontrará alavancas de controle de carga. Elas manipulam, elevam e inclinam os garfos e acessórios. Alguns modelos dispõem também de controles para a rotação da carga, mudança de lado e até mesmo para um alcance maior enquanto elevadas. Em virtude do fato de você precisar alertar os pedestres e o tráfego de que uma empilhadeira encontra-se na área, todas elas dispõem de buzina ou outro tipo de alerta, e algumas dispõem de um alarme de ré. Luzes também, variando de faróis dianteiros a estroboscópica de alerta. Empilhadeiras elétricas, aquelas movidas a bateria, geralmente dispõem de um orímetro e um indicador de carga da bateria. Estes dispositivos informam o tempo de operação e as condições da bateria. Empilhadeiras de combustão interna, sejam movidas a propano, diesel ou gasolina, geralmente têm um orímetro, um amperímetro ou luz indicadora, um marcador de combustível, um marcador de temperatura do motor e um indicador de pressão do óleo do motor. Você deve aprender sobre todos os controles e instrumentos do tipo de empilhadeira que você vai operar, de forma que você esteja apto à sua utilização prática. A maioria das pessoas que operam uma empilhadeira pela primeira vez pensa que se eles podem dirigir um carro, eles podem operar uma empilhadeira. Errado. Operar uma empilhadeira não é nada parecido com dirigir um carro. Empilhadeiras são dirigidas a partir da parte traseira. Nas viradas, a parte traseira gira ao redor das rodas motrizes que estão na frente. Pelo fato das rodas motrizes suportarem a maior parte da carga, a empilhadeira é menos estável quando efetua uma curva do que quando está se movendo em linha reta. Você também tem menos controle da direção quando está virando, especialmente quando carregado. Uma empilhadeira pode derrubar sua carga ou tombar se você para, vira ou desvia rapidamente. E embora as empilhadeiras se desloquem bem tanto para frente quanto para trás, elas apresentam pontos cegos que só pioram quando uma carga é adicionada. Não, empilhadeiras não são como carros. Elas são instáveis, desequilibradas, são máquinas altamente carregadas que requerem uma mente treinada e focada, além de mãos firmes. Aprender a respeito da física das empilhadeiras é vital para ser um operador bem treinado e seguro. Muitas pessoas não percebem que uma empilhadeira descarregada fica deliberadamente desequilibrada. A carga fornece equilíbrio da frente para trás, permitindo assim que a empilhadeira realize seu trabalho. Para entender a estabilidade da empilhadeira, você tem de entender alguns termos importantes. O primeiro é fulcro. Este é o ponto de apoio, ou pivô, no qual dois pesos se equilibram. Uma gangorra equilibrada apoiada em um suporte fica equilibrada no seu ponto de apoio, ou fulcro. Para funcionar, uma empilhadeira deve equilibrar o peso da carga na frente e seu próprio peso na parte traseira no seu fulcro, as rodas dianteiras. O segundo termo importante é centro de gravidade. Tente visualizar isto como um único ponto ao redor do qual um objeto está equilibrado em todas as direções. O centro de gravidade de uma pilha de tijolos de 0,371 metros quadrados seria exatamente no meio desta pilha.
Uma empilhadeira descarregada e imóvel tem um centro de gravidade fixo, mas este ponto muda quando a mesma começa a trabalhar. O centro de gravidade se move para frente e para trás à medida que a torre é inclinada para frente e para trás. Se move para cima e para baixo à medida que a torre se move para cima e para baixo. O centro de gravidade da empilhadeira muda mais uma vez quando uma carga é adicionada a ela. A empilhadeira mais a carga agora tem o que chamamos de centro de gravidade combinado. Imagine-o como um único ponto de força máxima voltada para baixo, que se move para frente e para trás, para cima e para baixo, à medida que a empilhadeira trabalha. O último termo a lembrar é o triângulo de estabilidade. A partir de cada extremidade do eixo frontal, trace uma linha até o meio do eixo de direção. Este triângulo, que tem como base o eixo dianteiro de direção, é chamado de triângulo de estabilidade. Se o centro de gravidade combinado, aquele único ponto de grande força voltada para baixo, permanecer dentro do triângulo de estabilidade, a empilhadeira se manterá estável. Mas se o centro de gravidade combinado se mover para fora desse triângulo, a mesma se torna instável e pode tombar. Vamos analisar algumas situações que podem ocorrer quando o centro de gravidade combinado se move para fora do triângulo de estabilidade. Se este se move para a frente do eixo de direção, a empilhadeira tende a se inclinar para a frente. Isto se chama tombamento longitudinal. Algumas ações que podem causar esse tipo de incidente são: inclinar demais para a frente, erguer a torre muito alto, carga muito pesada, mover a carga muito para a frente, descer rampas de frente e parar bruscamente. Se o centro de gravidade combinado se mover para fora do triângulo de estabilidade em qualquer outra direção, a empilhadeira tenderá a tombar para o lado, o que chamamos de tombamento lateral. Algumas coisas que podem causar um tombamento lateral são deslocamento da carga para o lado, virar, andar rápido, calibragem desigual dos pneus, pisos ou terrenos irregulares, cargas não centralizadas e elevar muito a torre, com uma inclinação para trás. O último conceito que todo operador deve entender é o que se chama de centro de carga. A distância a partir da face anterior dos garfos ou a partir da face anterior de um acessório até o centro da carga é chamado de centro de carga. A maioria das empilhadeiras tem garfos de 125 centímetros de comprimento, que são especificadas a um centro de carga de 50 centímetros. Quando você carrega a carga mais à frente do centro de carga, você reduz a capacidade da empilhadeira, geralmente em quase 75 kg para cada 2,5 cm que você se afasta do centro de carga. Acessórios tais como extensões para garfos também mudam o centro de carga. Verifique a placa de identificação para obter informações a respeito da capacidade. Você as encontrará listadas em termos de carga e centro de carga a uma determinada altura de elevação. Essa informação é vital para manter sua empilhadeira equilibrada. Parte de seu trabalho como operador profissional é assegurar-se de que sua empilhadeira esteja segura e funcional antes de utilizá-la. Dependendo de onde você trabalha, isso pode ser chamado de inspeção pré-uso, inspeção diária ou inspeção pré-turno. Na maioria dos casos, seu empregador lhe fornecerá uma lista de verificação que mostra os itens e sistemas que você deve examinar antes de colocar o veículo em serviço. A maior parte das listas de verificação de inspeções pede que você primeiro realize uma inspeção do equipamento com a empilhadeira desligada. Depois, você deve ligá-la, checar medidores e luzes e colocá-la em movimento para ter certeza de que tudo está funcionando adequadamente. Uma vez que você acostumar com seu equipamento, ficará surpreso com a rapidez com que estas inspeções podem ser realizadas. Quando for inspecionar a empilhadeira, você deverá percorrer todas as suas partes à procura de danos. Embora cada empilhadeira seja diferente, a maior parte delas apresenta muitos elementos básicos semelhantes que você precisará examinar. Vamos ver alguns deles. A torre é uma estrutura perpendicular com um conjunto de trilhos que seguram roletes e correntes ou cabos. Os garfos são montados no mecanismo de elevação que os move para cima e para baixo na torre. A torre se inclina para frente e para trás e pode se deslocar de um lado para outro. Inspecione a torre à procura de soldagens quebradas ou trincadas, amassados, suspensões gastas ou faltando. Procure por desgastes, danos ou imperfeições nos trilhos e correntes. Verifique se há ferrugem e qualquer sinal de que eles necessitam de lubrificação. A seguir, inspecione o sistema hidráulico, que eleva e inclina os garfos. Primeiro, verifique o nível do fluido hidráulico. Certifique-se de que as mangueiras não estejam vazando ou rachadas e que os adaptadores estejam seguros. Depois, inspecione os cilindros de elevação e de inclinação à procura de danos ou vazamentos. Por último, examine o equipamento de montagem do cilindro para ter certeza de que tudo esteja ajustado. Em quase todas as empilhadeiras você encontrará algum tipo de garfo. Eles são projetados para deslizar por sob a carga, erguê-la e mantê-la durante seu transporte e colocá-la em seu novo local. Os garfos
garfos se inclinam para frente ou para trás para evitar que a carga caia e podem se afastar ou se aproximar um do outro para erguer cargas de várias larguras. Inspecione os garfos à procura de rachaduras, desgastes ou danos ao longo das lâminas e nas pontas. Certifique-se de que não estejam inclinados, que são compatíveis e que estejam igualmente espaçados. A seguir, você precisará verificar a proteção superior e o carro de elevação à procura de soldagens partidas, amassados, parafusos faltando ou outros danos. O carro de elevação é projetado de forma a prevenir que a carga ou partes dela caiam sobre o operador quando os garfos estão inclinados para trás. Algumas empilhadeiras grandes, como as pantográficas para terreno acidentado, dispõem de uma estrutura de proteção contra tombamento, mas a maioria das empilhadeiras possui uma proteção superior, uma estrutura de proteção contra objetos que caem. Esta estrutura é projetada para prevenir que pequenos objetos, cargas desequilibradas e outros materiais caiam sobre o operador. A proteção superior não é forte o suficiente para protegê-lo em um tombamento ou se uma carga pesada cair sobre a empilhadeira. Objetos menores que 15 centímetros, vamos dizer, tomates verdes, tijolos ou blocos soltos de madeira, podem atravessar tanto a proteção quanto o encosto. Outros itens-chave na inspeção são os pneus e aros. Verifique se há desgaste excessivo, rachaduras e cortes grandes. Certifique-se de que todas as porcas das rodas estejam no lugar e apertadas. Verifique se a borracha não está separada do aro. Se a empilhadeira tiver pneumáticos, verifique a calibragem e ajuste-a de acordo com a superfície na qual você vai trabalhar. Você também precisará verificar os outros níveis de fluidos, inclusive os de óleo e os resfriadores. Inspecione a área ao redor e sob a empilhadeira para ver se os fluidos vazaram enquanto ela estava parada. A maior parte das inspeções de empilhadeiras envolve a fonte de energia, tanto o sistema de bateria quanto um sistema de combustível que utilize diesel, gasolina ou propano. Se sua empilhadeira é movida a bateria, você pode ser responsável por diversos aspectos relativos ao cuidado da mesma, variando de inspeção antes do uso à troca e recarga. Em todas as situações, trabalhar com baterias é perigoso, portanto você deve adotar todos os passos para se proteger antes de iniciar seu trabalho. Coloque todos os equipamentos de proteção individual. Na maioria dos casos, você precisará utilizar proteção para os olhos, face e mãos, resistentes a ácido. Você também pode necessitar de um avental ou outras roupas de proteção e calçados especiais. Conheça a localização dos lava-óleos, do chuveiro ou torneira de emergência mais próximos. Eles devem ficar o mais perto possível da área de troca ou recarga da bateria. Se você entrar em contato com ácido, enxague a área com água por pelo menos 15 minutos. Se você espirrar ácido em seus olhos, mantenha suas pálpebras abertas enquanto enxágua a área e notifique seu supervisor imediatamente. Quando você trabalha com baterias, você também precisa saber onde se encontra o extintor de incêndio mais próximo. Aprenda a utilizá-lo de forma apropriada e saiba onde é a saída mais próxima caso precise deixar o local rapidamente. Uma vez que você está pronto para lidar com emergências, é hora de verificar o sistema de bateria. Procure em todas as partes por corrosão, rachaduras ou vazamentos. Certifique-se de que cada elemento da bateria esteja selado, que os cabos estejam isolados e que as ligações terminais posteriores estejam firmes. A maioria das instalações oferece uma solução de bicarbonato de sódio ou limpador especial que neutraliza vazamentos e remove a corrosão. Certifique-se de ter um suprimento por perto. Nunca fume ou permita que alguém fume ou realize trabalhos a quente próximo da área de bateria. O gás hidrogênio que escapa através dos orifícios de ventilação é extremamente inflamável. Após terminar de usar a empilhadeira ou ao final de seu turno, você precisará ter certeza de que a mesma está pronta para o próximo operador. Em algumas instalações, você precisará levar a bateria para a área de recarga e trocá-la por outra totalmente carregada. Se você mesmo recarrega a bateria, estacione na área de recarga. Desligue a empilhadeira, acione o freio de mão e calce as rodas se a área não for nivelada. Encaixe o conector da bateria no carregador. Ligue o carregador e certifique-se de que a luz indicadora mostra que está operando apropriadamente. Quando a bateria estiver carregada, desligue o carregador. Desconecte os cabos e conecte a bateria de volta na empilhadeira. Sua empilhadeira movida a bateria está pronta para ser usada agora. Se sua empilhadeira é movida a GLP, propano, gasolina ou diesel, sua inspeção de fonte de energia é diferente. Verifique o tanque de combustível à procura de rachaduras, soldagens quebradas, ferrugem ou qualquer outro dano. Certifique-se de que as válvulas e bocais estejam seguros e que não haja vazamentos. Verifique os níveis de óleo, resfriadores e fluidos de transmissão. Em empilhadeiras movidas a GLP, certifique-se de que o suporte do tanque esteja apropriadamente posicionado e travado. Examine a mangueira para ver se está danificada, desgastada, perfurada, dobrada ou bem conectada. Tenha certeza de que o conector esteja colocado direito e apertado.
Se você sentir cheiro de propano, desligue a válvula do tanque e relate o problema imediatamente. Assim como ocorre no caso das empilhadeiras movidas a bateria, fumar, chamas e trabalhos a quente não são permitidos na área de combustível ou próximo dos tanques de propano. A parte final de sua inspeção pré-uso envolve testar todos os sistemas com a empilhadeira ligada. Dê a partida e cheque todos os medidores, indicadores, monitores e luzes de advertência. Se algum deles não estiver funcionando, desligue-a e relate o problema para que este possa ser reparado. Nunca tente consertá-lo sozinho. Somente pessoas autorizadas podem consertar empilhadeiras. Se tudo parecer em ordem, você está pronto para colocar a empilhadeira em atividade normal. Tenha certeza que você está em local seguro, afastado das pessoas, tráfego e obstruções superiores. Erga o mecanismo de elevação até a altura máxima, abaixe-o até o chão, incline os garfos bem para frente e traga-os de volta. Verifique o volante. Se estiver duro, barulhento ou com folga, faça com que ele seja checado. Experimente as luzes, buzina e quaisquer outros dispositivos de advertência. Mova-se para frente e pare. Mova-se então de ré e pare. Os freios devem estar macios e funcionar de forma apropriada. Finalmente, verifique o freio de emergência e coloque todos os controles no modo neutro. Se tudo lhe parecer em ordem, você está pronto para trabalhar. Se não, se você encontrar algum problema ou suspeitar de um, pare e relate-o para que possa ser reparado. Não há outra forma. Empilhadeiras devem ser retiradas de serviço se não forem consideradas seguras. Órgãos reguladores e seu empregador proporcionam diretrizes a respeito do que isto significa. Mas algumas condições inseguras comuns são problemas nos pneus ou freios, vazamento de fluidos, folga na direção, buzina que não funciona, placa de identificação ilegível ou inexistente e medidores e partes estruturais quebradas ou danificadas. Nunca tente utilizar uma máquina danificada em mais um turno. É perigoso para você, para seus colegas de trabalho e pode colocar você e suas instalações em grandes apuros. Nos últimos minutos, nós exploramos algumas informações básicas que você necessita saber para ser um operador de empilhadeira certificado. Você aprendeu a respeito de estrutura e modelo de empilhadeiras, os fatores que afetam o equilíbrio e a capacidade de manobra e os itens envolvidos na realização de uma inspeção pré-turno. À medida que você aprimora suas habilidades no manejo de seu equipamento, estas informações e seu bom julgamento profissional podem ajudá-lo a se tornar um operador de empilhadeiras qualificado.